E agora passamos a transmitir o programa evangélico De Volta à Palavra Original, que será apresentado pelo servo de Deus, pastor Samuel Nascimento. Marchai, soldados de Cristo Jesus, marchai, marchai e enfrentai o inimigo do bem e da luz. Soldados, avançai, sim, avançar, não recuar, sem temor, com valor, marchai, lutai, pois Cristo vai na vanguarda avançar. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos ouvintes. Está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 7. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Nós vamos ouvir um hino e depois a exposição da palavra de Deus. Faz amar, cantar em seu louvor, um som mafioso vi soar, é o nome do Salvador. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala do amor, que toda a terra cantará um hino em teu louvor. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. No céu então eu cantarei mais linda e doce canção, e finalmente ali verei quão grande foi seu perdão. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador, Salvador. Ouvintes amados, eu quero fazer uma declaração que para muitos ela é contundente.
ela vai chocar com o que muitos têm aprendido. O batismo em que o evangelista, o pastor ou o padre realiza invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo é errado. Não está certo, não está em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Por quê? Vamos começar com Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Parece que Jesus está batizando, mas ele está dando uma ordem, vejam bem, para usar o nome que carrega estes 3 títulos maiores: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é uma ordem para batizar, usando o nome que carrega estes 3 títulos. Repito: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou mostrar para os ouvintes que estes 3 títulos concentram-se em uma pessoa, concentram-se na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o título de Pai. Nós vamos para Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o que significa Pai de todas as coisas e Príncipe da Paz. Neste único versículo,
está que ele carrega 2 destes títulos, de pai e de filho. Repito, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em São João capítulo 14, versículo 18, Jesus, já dizendo-lhes que iria subir, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho mais 5 irmãos. Somos em 6. Se meus 5 irmãos morrerem, eu não ficarei órfão. Mas se nossos pais morrerem, ficaremos órfãos. Porque órfão significa sem pai, sem mãe. Então, quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ele estava dizendo que ele é o Pai da eternidade, mencionado em Isaías capítulo 9, versículo 6. E ele é o Espírito Santo, porque ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei. Quem que voltou? Não foi o Espírito Santo? Vamos continuar. São João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que habitava com os apóstolos? Jesus. Mas Jesus poderia estar dentro deles, em carne, em corpo? Não, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas ele disse: e estará em vós. Quem que esteve nos apóstolos, na igreja prometida, na igreja eleita, no Pentecostes? Não foi o Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Então eu provei pela Bíblia que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo concentram-se em uma pessoa, a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para um outro detalhe que é importante. Senhor Jesus Cristo também dá cobertura em um outro sentido. Por exemplo, Pai não é Deus e Deus não é Senhor? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então, Senhor, Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo, fazendo dele o Cristo. Cristo, então, por causa da unção, Senhor Jesus Cristo. Agora, por que então que estão batizados errados? Porque os títulos não perdoam pecados e nem limpa dos pecados e nem salva. O que salva é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ainda Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, ali em Mateus 28, 19, foi uma ordem que o Senhor Jesus deu para usar o nome que carrega, que dá cobertura àqueles três títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não pode estar errada. Eu sei que alguns dizem assim: não, eu fico com o que o Senhor Jesus falou e vocês aí fiquem com os apóstolos. Não, você não pode obedecer um e desobedecer o outro. Você obedecendo os apóstolos, você estará obedecendo a Jesus Cristo. Você quer anotar um versículo? São João, capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim
me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Compreenderam? Então não há nenhuma bifurcação entre Mateus capítulo 28, versículo 19, e a prática do batismo pelos apóstolos em Atos 2, 38. Vamos ver o que está escrito lá? Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. E eles, ouvindo isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, inclusive a São Mateus: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Notaram que ele não disse: e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse: sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque os títulos não perdoam. O que perdoa é o nome. Os títulos concentram-se naquele nome, e Jesus exigiu o nome, e eles usaram o nome. E por que que eles acertaram? É porque eles foram cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo veio para não deixá-los errar. Por isso que Jesus não deixou que eles pregassem o Evangelho até que fossem revestidos de poder. São Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era necessário. É o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e por toda a Judeia. O Espírito Santo é Cristo na igreja. Colossenses,
capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, esperança da glória. É o Espírito Santo que os guiaria no manual eclesiástico de uma denominação, os guiaria em um manual eclesiástico da Igreja Católica, da Igreja Protestante? Não. O Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, aquela ordem dada em São Mateus 28:19, ela foi cumprida pelos apóstolos, ela foi obedecida, tanto em Atos 2:38, como lá em Samaria, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 13. Vejam bem. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, em Atos, capítulo 10, versículos 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Mas tem mais. Nós vamos ainda para Atos, capítulo 19, e vamos encontrar a Paulo rebatizando vários discípulos, rebatizando-os no batismo correto, que é usando o nome. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo,
Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. São Paulo, diante da sua defesa, diante dos magistrados que o condenaram depois, ele novamente contou a sua conversão e contou como que ele havia sido batizado. Atos capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Não é os títulos do Senhor, é o nome do Senhor. Você não quer fazer o mesmo? Por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Esse é o batismo verdadeiro. Esse batismo realizado hoje é católico, sabia? Esse batismo foi inventado no Concílio de Nicéia no ano 325 da era cristã. Até esse tempo, ninguém tinha ainda batizado usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, não há como eu ser refutado, porque eu poderia fazer um desafio. Sim, alguém me mostrar na Bíblia Sagrada. Não é a Bíblia a palavra de Deus? Eu desafio alguém a me mostrar na Bíblia Sagrada o capítulo, o versículo do livro de uma narração de batismo que foi feita nos títulos. E você sabe que seria muita tolice minha fazer um desafio sabendo que eu ia apanhar. Eu faço porque eu sei que não tem, não existe batismo bíblico a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa corrigir o seu batismo, ser batizado corretamente, porque segundo as Escrituras não há perdão dos pecados noutro nome.
não há. Atos capítulo 10, versículo 43. Eu vou repetir, porque eu já citei. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Não há salvação noutro nome. Eu vou tornar a repetir. Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há como eu ser refutado. Abre o teu coração para essas verdades. Abre o seu coração para uma revelação tremenda como esta. As pessoas precisam ser esclarecidas. 90 ou mais por cento das denominações estão num batismo errado. Esse batismo é romano, é católico, não é apostólico. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só tem uma doutrina, que é chamada de a sã doutrina. Segunda carta aos Coríntios, ou melhor, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. E virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. A doutrina verdadeira é a doutrina dos apóstolos. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A igreja primitiva, aquela igreja virgem e pura, sem nenhuma contaminação teológica, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela igreja não foi edificada sobre filosofias, sobre pensamentos de homens. Ela foi edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. E ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto. São Paulo, o maior expositor da Bíblia no Novo Testamento, ele afirmou em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vá além
do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Ele disse em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37: mas se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo é mandamento do Senhor. Em Colossenses 3,17 ele disse: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E batismo é uma obra. A pessoa afunda o convertido nas águas e tem que invocar não títulos, mas dizer assim: eu te batizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos teus pecados, e que você recebas o dom do Espírito Santo. Esse é o batismo verdadeiro. E neste nome há poder. Há poder para você sarar, há poder para as portas do emprego se abrirem para você, há poder para mandar essa depressão para o inferno, que é de lá que ela veio. Há poder, sim, para destruir os alicerces de Satanás. Nós vamos ouvir um hino agora e depois a oração da fé, em nome de Jesus Cristo. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importas se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão, coragem.
Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, eu me aproximo com reverência, com humildade de coração, para apresentar os nossos ouvintes. Embora não tenho o nome dos tais, mas o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. O Senhor sabe tudo e pode tudo. E eu creio que, mesmo em pensamentos, apenas desejando a cura, o Senhor sabe. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda tuas mãos de poder, essas mãos que não estão encolhidas, ouvindo até mesmo orações que não estão sendo feitas pelos lábios, mas pela mente. Seus ouvidos não estão agravados. Senhor, Senhor, é tão ruim estar doente. É tão ruim para uma mãe ver a filha ou o filho doente, ou nas drogas, ou o marido alcoólatra, vê a despensa se esvaziando, sem chegar à solução. Mas, meu Deus, eu te peço nesse instante, qual seja, Senhor, a necessidade, se é uma libertação de um querido, do marido, do filho, se é a cura de uma doença, ó Deus de poder, se é as portas abertas para o emprego, Senhor, Senhor, que a tua mão remova o obstáculo, que a tua mão toque o necessitado nesse instante, e que a cura, que a libertação seja alcançada, a vitória seja alcançada, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê a vitória, dê a paz para esta família, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém.
Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, bem certo eu estou que apesar de aflições, eu feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida